A avaliação temos que resumir muito aquilo que é essa verdade. Saímos daqui líderes novamente, continuamos sem perder. Levamos daqui um ponto, tendo em conta que é para nós pouco, pensando naquilo que era o nosso grande objetivo, vir cá ganhar. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, este Atlético é uma equipa boa. Hoje não quis muito jogar, mas reconheço o valor da própria equipa e um sono do caraças. E dizer-lhe que um ponto, seguimos líderes, estamos a fazer aquilo que é o nosso caminho. Faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta. Arthur, boa noite. Além do jogo, a gente viu muitos momentos de tensão durante a partida e um muito maior agora no final, com uma confusão aqui generalizada aqui perto do vestiário do Botafogo, né? O que você pode falar sobre esse clima, sobre o que aconteceu aqui hoje, pensando também que daqui a alguns dias os dois times vão se enfrentar numa final de Libertadores também? Bem, eu não posso dizer aquilo que é o meu ponto de vista, posso dizer, e aquilo que eu quero falar é sobre o jogo. Eu gostava de falar e que nós tivéssemos aqui uma abordagem da forma que nos traz cá, que é de facto o jogo. O jogo que nós tivemos hoje foi um jogo em que eu posso, na minha perspectiva, poder avaliá-lo naquilo que nós fizemos e aquilo que nós trabalhamos e aquilo que nós acabamos por trazer ao espetáculo, mas peço-vos também, vocês, a imprensa, que possam também ter algum cuidado, e eu até me arriscaria a dizer, percam algum tempo ou ganhem algum tempo para poderem perceber aquilo que também condiciona tudo aquilo que é um espetáculo. E nós hoje não tivemos aqui uma arbitragem feliz. Por exemplo, tivemos inúmeros casos que acabam por condicionar aquilo que é o próprio espetáculo, e eu disse-o isso muitas vezes, aliás tive o cuidado de dizer na parte final, ou no final do jogo, porque não é aceitável que se tenha um jogo em que constantemente está interrompido, parado, e que se tudo permita para que o jogo não flua, que não tenha ritmo. E isso faz com que nós possamos ter aqui avaliações diferentes em relação ao jogo, ou seja, uma avaliação que pode ser mais emocional e a outra que pode ser mais racional. E a parte da racionalidade diz-me que nós vamos daqui a um ponto, num campo difícil, um adversário difícil, é um ponto somado. E o lado emocional diz-me que acho que era desnecessário tudo isto, porque estamos cá para poder jogar o jogo pelo jogo, disputar, podemos ganhar, podemos perder, podemos empatar, mas infelizmente tivemos alguma conivência para que isso pudesse acontecer. Na parte final, aquilo que vejo na parte final, já depois do jogo ter terminado e naturalmente depois de um jogo em que queríamos mais do que aquilo que levamos daqui, pareceu-me, vimos ali algumas provocações, algumas situações que acabam por estar acima daquilo que era suposto e normal, e naquilo que era a passagem dos meus jogadores, numa reação, diria eu, perfeitamente normal, com algumas perguntas absurdas que estavam a ser colocadas ali. Não seria a imprensa, seguramente, porque a imprensa tem outro nível, e um nível superior àquilo que perguntaram a mim, por exemplo, mas eu tenho mais anos disto e tenho mais controle emocional e estou muito bem resolvido e sei aquilo que estou a fazer, portanto abstenho de responder a perguntas estúpidas, a perguntas absurdas que estavam a acontecer. Volto a dizer, não seria a imprensa, seguramente, porque a imprensa é formada e trabalhada para poder ser imparcial, ser correta e poder ter um comportamento eticamente correto. Boa noite para você, Arthur. Por gentileza, a gente viu que teve uma confusão generalizada ali no final do jogo. O torcedor fica na dúvida de como começou, o que você pode passar de relato? Eu até vi que você tentou tirar os jogadores, enfim, parece que o Luiz Henrique na confusão também foi expulso. Passar o panorama do que aconteceu ali, por favor. Acabei de responder exatamente nessa pergunta, aquilo que, sim, de facto, no papel, porque o jogo tinha terminado, eu para mim quero tirar os meus jogadores, não quero envolver os meus jogadores em mais do que aquilo que seja fazer o seu trabalho dentro de campo. Era o nosso espaço em frente ao nosso vestiário, e criou-se ali um burburinho desnecessário
E onde a minha preocupação é de facto ir aos jogadores, porque são os jogadores que acabam por estar mais desgastados emocionalmente pelo jogo, mais suscetíveis de poder ter reações que não deveriam. Tudo muito normal, tendo em conta aquilo que foi a permissão de um jogo que mexeu mais com as emoções do que aquilo que era o próprio espetáculo em si. Arthur, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. A minha pergunta é o seguinte: com esse empate, o segundo colocado se aproximou e vocês têm um confronto direto semana que vem na casa deles, do Palmeiras, e na semana da final da Copa Libertadores contra o Atlético. O Atlético não está disputando o título, vai ficar mais focado nesse jogo. O que isso pode mentalmente, aí que você vai ter que trabalhar com o seu time, porque são duas decisões importantes aí para você, para os títulos. São duas decisões, disse muito bem, temos 2 pontos de vantagem, vamos ter um confronto direto que tem 3 resultados possíveis e, portanto, nesse jogo podemos ficar assim, podemos ficar um atrás, podemos ficar igual, portanto, nesses 3 resultados que possam acontecer nesse jogo, veremos aquilo que teremos. Agora, temos a vitória pela frente primeiro, por fechar no próprio sábado, porque nós temos tido a capacidade de olhar etapa a etapa. Nesta altura temos, de facto, todos os jogos finais, porque não há margem para que assim não seja. Estamos a fazer o nosso trabalho. Temos sido muito consistentes, volto a dizer, aquilo que hoje conseguimos aqui um empate. Pode não ser aquilo que nós desejávamos, aquilo que a torcida desejava, mas voltamos a não perder, mantemos 2 pontos, encurtamos o campeonato, menos um jogo para o fim, continuamos líderes. Portanto, é um caminho que se faz por etapas, e essas etapas vai-nos fazer também com que nos possamos concentrar, porque também assumimos há uns meses esta parte, de que tínhamos 2 grandes objetivos: lutar para podermos ser campeões do Brasileirão e podermos chegar à final da Libertadores. Estamos dentro desses objetivos que criámos para nós próprios. Vamos agora lutar com todas as nossas forças para tornar essa possibilidade numa realidade. Thiago Maia, do Podfute. Primeiro, parabéns pelo ótimo trabalho. Hoje você foi surpreendido, o Atlético em modo reativo, até mesmo quando tinha igualdade, 11 contra 11. Em virtude disso, também pensando na final da Libertadores, pode imaginar que o Atlético vai ter essa mesma postura de um jogo mais reativo, sendo que o Milito também preza por um jogo mais posicional, um jogo mais construído em posse. Acha que esse jogo de hoje pode ter interferência no posicionamento? Eu acho que o contexto é sempre todo muito diferente. O contexto final tem um impacto e uma envolvência muito diferente daquilo que nós hoje tivemos. Fosse qual fosse o resultado, eu creio que não podemos levar daqui aquilo que vai acontecer no dia 20, no dia 30, desculpem. E, portanto, as coisas vão ser seguramente diferentes para as duas equipas. Eu conheço bem a forma de jogar do Atlético, a forma como se comporta, a forma como os 5 defesas trabalham, aquilo que são os 2 médios, os 3 homens na frente. Com certeza o Gabriel sabe como nós também jogamos, portanto há já um conhecimento desde ao longo de toda a temporada. Não me surpreendeu nada, porque jogaram da mesma forma, fomos mais capazes de ter nós mais bola, e estou a falar daquilo que era a primeira metade, onde nós tivemos 11 contra 11, acabámos por ter mais bola, acabámos por ter mais oportunidades. Estamos a esquecer de falar um bocadinho de futebol, daquilo que foram oportunidades criadas. Nós tivemos algumas oportunidades para poder finalizar. Teria sido muito diferente se alguma dessas oportunidades criadas tivesse sido concretizada. A verdade é que isso não aconteceu, mas tivemos um Atlético que permitimos ter, principalmente na primeira metade, quando estávamos em igualdade, sabendo que a forma e aquilo que era a sua postura em campo não se alterou, tendo em conta aquilo que foi a nossa preparação também para enfrentar este Atlético. Tudo bom, Arthur? Rafael Marques, da ESPN. Em relação ao jogo, a gente acaba tendo que comparar um pouco os cenários, porque, pelo menos eu percebi aqui no segundo tempo em especial, um cenário de jogo muito semelhante ao que você viveu contra o Cuiabá, na partida anterior, né? Em que o Botafogo planta seus homens na frente, você faz trocas, mexe nas laterais, coloca os jogadores mais espetados, formata triangulações diferentes, puxando o homem de lado para dentro, espetando mais o lateral, depois invertendo em busca do espaço, o Almada flutuando o tempo todo, e o gol não sai, a bola não entra. Lógico que tem uma questão associada também, como
competência de finalização, imagino que sim, mas você como treinador, ali à beira do campo e no contato com os jogadores, enxerga também alguma coisa de ansiedade, alguma coisa de emocional, para que isso não se conclua da maneira que deveria ser, pela dinâmica do jogo? Não. Eu sei que nós Botafogo, vamos ter sempre muitos adversários e que nos vão avaliar em todos os contextos e hoje será por ansiedade, outro por nervosismo, outro por incompetência. Não. Vamos pôr as coisas de forma muito, muito serena, porque nós, Botafogo, sabemos muito bem aquilo que estamos a fazer e o caminho. Tem uma leitura muito boa naquilo que fala, porque a verdade é que nós, tendo em conta aquilo que fomos tentando criar, nós também temos que valorizar o facto de termos tido em muitos momentos uma linha de 9 homens atrás da linha da bola, muito próximos dentro da sua grande área. Nós tivemos uma linha de 9 homens dentro da sua grande área, dentro daquilo que era a meia-lua e o início da grande área, portanto, que dificulta as ações. Nós tínhamos 7 homens, 8 homens, muitas vezes, em inferioridade, porque não podíamos perder aquilo que era o controlo do momento defensivo, mas fomos tentando, e é o papel que me compete a mim também, e tentando meter energia nova em jogadores diferentes, tentando fazer algumas alterações para tentar criar situações diversas e diferentes para tentar encontrar o melhor caminho. Se há alguma coisa que eu possa dizer que me faltou a mim, foi ter mais bola na área. Acho que poderíamos ter tido a quantidade de vezes que chegámos ao último terço, tivemos alguma, não digo incapacidade, mas não o fizemos tantas vezes quantas aquelas que eu queria, que era bola na área, porque nós tínhamos muita gente na área. Nós tivemos o Tiquinho Júnior, depois tivemos o Igor Júnior, tivemos o Mateus à esquerda, tivemos o Jefinho à direita, tivemos o Jefinho ainda ao mesmo tempo, simultaneamente com o Luís, tivemos muita gente na frente, mas faltou-nos, de facto, dentro daquilo que foi o que fomos criando, conseguir ultrapassar uma barreira que esteve muito compacta, com muitos homens e com uma exclusiva preocupação de defender aquilo que era o ponto que tinham naquele momento. Obrigado, Luís. Obrigado.